Bom, então a gente vai falar um pouco na aula de hoje sobre vetores aleatórios. Bom, vetores aleatórios são uma extensão de variável aleatória. Tá? A variável aleatória é uma variável só, e um vetor aleatório são mais de uma informação sobre o mesmo experimento. Tá? Então, os vetores aleatórios eles vão ser importantes para a gente definir a noção de independência entre variáveis aleatórias. Né? E aí, ao final, a gente também vai falar sobre somas de variáveis aleatórias. A gente já viu, por exemplo, que se a gente tiver x, uma variável aleatória binomial, np, eu acho que a gente já comentou em algum momento, né, que eu posso escrever essa variável x como uma soma de n variáveis xis, tá? Onde os xis são independentes com distribuição Bernoulli. Eles são todos independentes com distribuição Bernoulli de parâmetro P, tá? Eu acho que em algum momento eu comentei com vocês que isso vale, né? Que você pode ver a binomial como uma soma de Bernoullis, mas eu não falei em muito detalhe sobre isso. Então, ao final, aí na parte do 6.3, a gente vai ver esse tipo de comportamento, a gente vai ver que isso acontece para binomial e que coisas similares acontecem para algumas outras variáveis aleatórias, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada. Bom, vamos lá. Então, a gente tem o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre vetores aleatórios. Então, a gente viu, né, a gente tem denotado variável aleatória por x, por exemplo. Né? Um vetor aleatório, ele vai ser uma coleção de variáveis aleatórias. Por exemplo, um par xy, tá? Então, eu posso definir, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui algum exemplo. Vou fazer o seguinte, vamos pensar em um exemplo onde eu jogo 6 dados, tá? E aí, dado esse experimento, né, eu posso definir várias características sobre esse experimento. Por exemplo, eu posso definir a variável aleatória x, que representa o resultado do primeiro dado. Tá? Por exemplo, tá? Outra característica que eu poderia definir seria, digamos, a característica y, que é o número de resultados iguais a 6, digamos. Tá? Então, o que acontece? Quando eu estou falando de vetores aleatórios, em geral eu tenho um experimento. Então, eu tenho um experimento. E esse experimento, ele é comum a todas as variáveis aleatórias, a todas as variáveis que estão dentro do vetor. Então, esse aqui é o meu vetor aleatório. Tá? E ele tem duas entradas. Dentro de cada entrada, eu tenho uma variável aleatória. Tá? Então, x é uma variável aleatória, y é uma variável aleatória. O conjunto, né, o vetor xy é chamado de vetor aleatório. É um vetor que vai possuir um valor numérico na primeira entrada, outro valor numérico na segunda entrada. Tá? Então, só para a gente fixar, né? Suponha que, aí eu tenho aqui o meu experimento ômega, né? O meu espaço amostral relacionado ao experimento, que eu estou chamando de ômega. Esse ômega, como eu estou lançando 6 dados, né? Ele é o quê? Ele é o conjunto, isso aqui é o conjunto de todos os valores possíveis, né? De todos os resultados possíveis. Vai de 1 até 6, cartesiano com ele mesmo, 6 vezes, não é isso?
Ou seja, ele é o conjunto que vai do 1, 2 até o 6 vezes, não é isso? Então, aqui ele está pegando todos os resultados possíveis, onde o primeiro valor vai de 1 até 6, o segundo valor vai de 1 até 6, até o sexto valor vai de 1 até 6, tá? Então, aqui, se eu quiser, eu posso fazer essa chavezinha aqui para indicar que são 6 vezes, tá? Então, esse é o meu ômega. O ômega, ele está relacionado ao experimento em si, né? Que o experimento é algo maior. E dentro do experimento, aí vamos supor, né? Que o resultado do experimento que saiu tenha sido o seguinte resultado. Tenha saído 1, depois tenha saído 3, depois 3, depois 6, depois 6, depois 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos supor, isso aqui é um resultado, né, do meu experimento. Aí, para esse resultado, qual é o valor de x? Olha, x representa o resultado do primeiro dado, então x é igual a 1, certo? E qual é o valor de y? O valor de y vai ser número de resultados iguais a 6. Quantas vezes eu observei o número 6? 2 vezes. Então, y é igual a 2. Então, isso implica, né, que o meu vetor aleatório assume o valor 1 e 2, nesse caso específico. Tá bom? Então, posso até escrever assim, né? Para ficar mais completo, a gente pode escrever x, y igual a 2. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nesse ponto? Então, o que a gente tem é um vetor aleatório, ele está associado a um experimento. Você tem um experimento, e esse experimento tem várias características a respeito deles. Nesse caso, nesse meu experimento de lançar 6 dados, eu tenho muito mais do que 2 características. Mas aqui eu só ressaltei 2 delas, né? Existiriam várias outras. Por exemplo, o resultado do segundo dado, a quantidade de números pares que saiu no lançamento do dado. Enfim, tem uma infinidade, né, de variáveis que eu poderia definir. E o vetor é simplesmente você colocar essas características de interesse uma do lado da outra, para observar as características em conjunto. Beleza? Então, o vetor aleatório nada mais é do que isso. É você analisar absolutamente mais de uma variável aleatória. Professor, Oi, pergunta. você poderia me dizer por que tem 6 ali? Eu não entendi muito bem. Aqui? Por que são 6? Seriam 12? 12. Não, porque eu estou lançando 6 dados. 6 dados. Tudo bem? Beleza. Tá? Tá. Se fossem Eram 2 5 dados. dados, aqui apareceria 5. Tá bom. Tá bom? Valeu. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então, beleza. E aí a gente tem o seguinte, né? Então, vamos voltar então, aqui para os slides. Então, o que seria uma possível motivação para a gente começar a ver esse tipo de coisa, né? Bom, uma motivação é que, em muitas ocasiões, né, ou talvez na maioria delas, é interessante a gente estudar a relação entre múltiplas variáveis aleatórias no mesmo experimento. E aí, por exemplo, né, vamos ver um da medicina. Seria, para avaliar a efetividade de um tratamento, você pode tomar várias medidas por paciente. Por exemplo, você pode medir a pressão arterial, medir frequência cardíaca, taxas de colesterol, e etc. Né? E isso pode ser mais informativo, você olhar em conjunto essas características, do que qualquer uma delas medida separadamente. Né? Porque, por exemplo, um paciente que ao mesmo tempo tem pressão arterial alta e frequência cardíaca alta também, é um tipo de paciente diferente de um paciente que tem pressão arterial alta, mas a frequência cardíaca baixa. Tá? Então, você analisar conjuntamente as variáveis de interesse resulta em um experimento, né, ou em uma pesquisa mais acurada, em geral. Você ganha capacidade descritiva. Tá? Então, é importante a gente começar a pensar em variáveis, né, em observações de variáveis medidas em conjunto. Bom, como a gente está falando em medições conjuntas, né, a gente vai definir o que a gente chama de distribuição de probabilidades conjunta.
né? E o que seria isso? Bom, é uma distribuição de probabilidades que leva em conta mais de uma característica conjuntamente. Por exemplo, então vamos lá, vamos ver aqui esse exemplo em que a gente investiga a ausência ou presença de aberração cromossômica, né, em função da idade da gestante. Então, para isso, a gente considera duas faixas de idade para aquela gestante. Esse aqui é só um exemplo didático, tá, pessoal? Então, não tem muita... Talvez os números não sejam muito condizentes com o que acontece na prática, tá? Mas é só para a gente fixar as ideias. Então, considera duas faixas de idade para essas gestantes. Então, você tem... nossa, todas estão em idade bem avançada, né? 35 a 40 e 40 anos ou mais. Então, já começa por aí. Estima-se as probabilidades conjuntas. A gente estima, né, que as probabilidades conjuntas elas se expressam como está aqui na tabela. Então, vamos ler o que está dizendo essa tabela aqui. Então, tem o seguinte. Nota que nessa casela aqui, eu tenho a aberração cromossômica presente e a idade entre 35 e 40 anos, tá? Então, como eu leio essa célula aqui, eu leio como a probabilidade de que a idade da mãe seja um valor entre 35 e 40 e a aberração, que a gente pode ver a aberração como se fosse uma variável aleatória, que ela assume dois valores, ou está presente ou está ausente. Então, a aberração é igual a presente, tá? Então, isso aqui quer dizer o quê? Se eu estou olhando o valor, né, dessa célula, quer dizer que aconteceu tanto da idade da mãe estar entre 35 e 40, quanto da aberração estar presente. Tá? Então, é uma interseção. Então, todos os valores que caírem aqui no interior da tabela se referem à probabilidade de interseção do que está na margem, tá? Então, essa probabilidade na interseção é 0,03, tá? Bom, a tabela contém mais informação. Essa é a informação central, né, a parte do centro da tabela. E aqui, no caso, eu tenho os totais também. Eu tenho o total aqui na coluna e eu tenho o total na linha. Bom, uma outra pergunta de interesse seria: qual é a proporção, né, de mães nesse estudo com idade entre 35 e 40 anos? Bom, essa proporção é 0,48. É o que está na margem da tabela. Tá? Se eu fosse olhar qual é a proporção, né, de mães cuja aberração cromossômica está presente. Então, eu somaria presente nas mães entre 35 e 40 anos, mais o caso das aberrações presentes em mães com mais de 40 anos, o que me dá 0,04. Tá? Então, em geral, essa tabela, eu só preciso saber a parte central dela. Com isso, eu consigo deduzir quem são todas as marginais. Então, aqui, nesse total, eu tenho a distribuição isolada da aberração, né, da variável aleatória, que mede a proporção de aberração cromossômica, ou a probabilidade de aberração cromossômica. Ela está sendo descrita aqui, nessa linha de baixo. Então, aqui eu tenho a informação referente à presença ou ausência de aberração. E aqui no final eu tenho a informação referente às idades. Referente às idades. Tá? Então, aqui eu tenho a distribuição dizendo que 48% das mães investigadas nesse estudo têm idade entre 35 e 40 anos. E aqui embaixo, o restante, que é 52%, entre 40 e mais infinito, né? Ou seja, de mães com mais de 40 anos. Bom, então vamos começar a definir um pouquinho das nomenclaturas, tá? A gente já viu que no meio da tabela, na parte central da tabela, eu tenho probabilidade da interseção, né? Entre a coluna e a linha correspondentes. E agora a gente vai falar das marginais, né? Que a gente já comentou antes, mas é só para frisar esse nome, né? De marginais.
Nossas distribuições marginais, elas estão, como diz o nome, né, à margem da tabela. Então, aqui eu tenho uma marginal e aqui eu tenho outra marginal. Essa distribuição marginal nada mais é do que a distribuição das idades. É um sinônimo, tá? A distribuição marginal da coluna, nesse caso, é a distribuição da variável aleatória idade. E a distribuição marginal da linha, né, essa marginal aqui, ela se refere à distribuição de probabilidade da variável aleatória, presença ou não de aberração. Tá? E você obtém as marginais, né, como eu tinha falado antes, somando a distribuição conjunta por coluna ou por linha. Então, se eu somar, né, aqui por coluna, eu vou ter aberrações presentes em mães entre 35 e 40 anos, aberração presente com mães acima de 40 anos ou com 40. Né? Então, se eu somar esses dois, eu vou ter a proporção de vezes em que a aberração cromossômica está presente. Né? Então, essa é a justificativa, para que as marginais sejam obtidas somando a distribuição conjunta por linha ou por coluna. Aqui, nesse caso, eu somei por coluna, nesse exemplo. Tá bom? Então, aqui a gente tira, por exemplo, probabilidade da idade estar na faixa de 35 a 40, é 0,48, que é esse mais esse. Da idade ser acima de 40, ora, é 1 menos 0,48, que é 0,52. Ou então a soma dessa com essa. Da aberração está presente, é 0,04. E da está ausente, é esse mais esse, ou 1 menos 0,04. Vai dar 0,96. Tudo bem? Bom, então, em geral, é simples, né? É só essa tabela, é o que a gente chama de distribuição conjunta, e a partir dessa tabela a gente tem toda a informação conjunta sobre aquelas duas variáveis aleatórias que a gente está medindo. Tá? Bom, e qual é um dos objetivos, né, da gente falar sobre a distribuição conjunta de variáveis aleatórias, né? Ou de um vetor aleatório? O objetivo um dos maiores objetivos disso é a gente poder falar sobre independência. Né? Agora, a gente vai estar falando sobre a noção de independência relacionada a variáveis aleatórias. Aí você pode pensar, mas a gente não falava sobre isso antes? A gente não falava sobre independência lá naquela parte lá inicial de probabilidade, que a gente já viu há algumas semanas? Sim, mas naquele caso a gente falava de independência entre eventos, que é diferente de independência entre variáveis aleatórias. Então, só para frisar aqui, né, a gente tem independência de eventos. Né? Isso é diferente de independência de variáveis aleatórias. Tá? São dois conceitos diferentes. Mas o conceito de independência para variáveis aleatórias, ele está relacionado, né, com o conceito de independência de eventos, mas os dois não são sinônimos, tá? As coisas estão relacionadas, mas não é a mesma coisa. Então vamos lá, vamos ver a definição primeiro, e aí a gente vai refletir sobre ela e ver se faz sentido. Então a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer que duas variáveis aleatórias, x e y, são consideradas independentes se... Bom, aí vamos lá, vamos fazer o esforço de entender o que está sendo descrito aqui. A probabilidade de x pertencer a A, esse A aqui é um conjunto, esse B aqui é um conjunto, tá? E essa vírgula aqui, isso é meio esquisito, né? A, vírgula, y pertencente a B. Bom, essa vírgula, ela faz o papel de interseção, tá? Então, de agora em diante, quando a gente estiver descrevendo a interseção entre
eventos que envolvem variáveis aleatórias, a gente vai usar ou o símbolo de interseção ou o símbolo da vírgula, né? Porque a gente escreveria assim, né? Por exemplo, x... se a gente fosse usar a notação, né, de interseção com o símbolo da interseção, a gente escreveria assim, x pertencente a A e y pertencente a B. Aí, para não escrever isso, para não escrever tudo isso, né, ainda mais que fica um pouquinho chato e ruim de ler, a gente só coloca uma vírgula, tá? Só para abreviar. Então, ó, sempre tenham em mente que essa vírgula aqui representa interseção. Então, vou dizer o seguinte, que x e y são independentes se a probabilidade de x pertencer a um conjunto A e y pertencer a um conjunto B for igual à probabilidade de x pertencer a A vezes a probabilidade de y pertencer a B. Isso tem que valer para todo conjunto A contido em ωx e para todo conjunto B contido em ωy. Tá, caramba, como é que a gente traduz isso em termos práticos, né? O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que x e y são independentes se qualquer evento envolvendo apenas a variável aleatória x, aqui ficou faltando um apenas, qualquer evento que envolva apenas a variável x for independente de qualquer evento envolvendo apenas y. Tá? Então, essa é a questão chave. Então, vamos tentar entender por que isso está escrito na definição. Concorda comigo que x pertencente a A é um evento, né, que só envolve x, né? Por exemplo, se x for, aqui nesse caso do dado, né, vamos olhar para cá. Aqui eu tenho x e y, né? X é o resultado do primeiro dado. Um evento possível seria o seguinte, x pertencente a 2, 4, 6. Tá? Então, esse cara aqui seria meu conjunto A. Por exemplo, tá? Existem vários outros conjuntos que eu poderia tomar, tá, como evento. Então, esse aqui representa um evento que é x, o primeiro lançamento do dado é um número par, em palavras. Tá? Tudo bem? Em y, um outro evento envolvendo uma outra variável aleatória y, né, por exemplo, número de resultados iguais a 6, seria, por exemplo, y pertencente a 2 ou 3. E esse aqui seria o meu conjunto B. Então, o que seria esse evento aqui da direita? Seria que o número de resultados iguais a 6 ou foi 2 ou foi 3. É isso que essa notação matemática está me dizendo. Está me dizendo que y pertence ao conjunto 2 e 3, ou seja, y ou é igual a 2 ou y é igual a 3. E quem é o y? Número de resultados iguais a 6. Ou seja, isso representa o número de resultados iguais a 6 foi 2, dentre aqueles 6 lançamentos, ou então o número de resultados iguais a 6 foi 3. Significando que 3 daqueles lançamentos resultaram no número 3, no número 6, tá bom? Então, o que eu queria explicar é isso, que, né, essas expressões aqui, elas indicam eventos. Então, isso aqui é um evento envolvendo x e esse aqui é um evento envolvendo y. Envolvendo y, tá? Então, vamos ver se faz sentido essa definição. Vou pensar duas variáveis que são claramente independentes. Então, vamos pensar que o meu experimento seja, eu jogo um dado e lanço uma moeda. Esse é o meu experimento. E aí, x representa, sei lá, a face do dado.
e Y representa a face da moeda. Tá? Então, claramente, a face do dado é independente da face da moeda, né? Porque se você jogar o dado e dar 6, isso não vai alterar as chances da moeda ser cara, por exemplo. Então, nesse caso, X e Y são independentes. Aí, o que vai acontecer? Qualquer evento envolvendo X vai ser independente de qualquer evento envolvendo Y. Né? Por exemplo, um evento envolvendo X poderia ser número par. Então, sair número par no dado é independente de dar cara na moeda, que também é independente de dar coroa na moeda. Ou então, sair 2 no dado é independente de cara na moeda. E assim sucessivamente. Então, o meu ponto é o seguinte: duas variáveis aleatórias vão ser independentes se qualquer evento que eu formar envolvendo a primeira variável aleatória for independente de qualquer evento que eu quiser formar envolvendo só a segunda variável aleatória. Tá? Então, é dessa forma que a independência de eventos e a independência de variáveis aleatórias se relacionam. Eu vou dizer que duas variáveis aleatórias são independentes se todos os eventos possíveis de serem formados com a primeira variável aleatória forem independentes de todos os eventos, ou de quaisquer eventos, que envolvam apenas a segunda variável aleatória. Tudo bem? Fez sentido, pessoal? Sim? Acho que sim, professor. Eu estava pensando só naquele exemplo da lista que você botou, o da bola, se ele seria uma independência de eventos. Aquele que tinha as bolas azuis e as bolas E brancas. brancas, isso. Aí quando tira um, acho que não, né? Eles seriam dependentes, né? Porque teriam o mesmo espaço amostral, talvez, não sei. Pois é, na verdade seriam dependentes, né? Se eu não me engano, depende das variáveis aleatórias que você for definir, mas pelo que eu me lembro era o seguinte: eu tinha 2 lançamentos, né? 2 sorteios, 1 e 2. Se eu chamar de X o resultado do primeiro lançamento e de Y o resultado do segundo, né? Se as bolas não são recolocadas na urna, então Y e X são dependentes, né? Por que dependente? Vamos supor que eu tenha, sei lá, vamos supor que eu tenha 6 bolas brancas e 6 bolas azuis. Vamos supor. E aí X representa a bola do primeiro lançamento. Representa a cor no lançamento 1. E Y representa a mesma coisa, né? Cor no lançamento 2. Tá? Então, por que é dependente? Vamos supor que X seja igual a branco. Então, aqui vem uma bola branca. Se X é branco, qual é a chance, né, de ser branco o lançamento 2? Então, qual é a probabilidade de Y ser igual a branco, uma vez que eu observei X igual a branco? Bom, a probabilidade de Y ser branco também, agora só vão existir 5 bolas brancas. Então, vai ser 5 sobre 12, não é isso? Então, o que aconteceu? Né? Repara que a probabilidade de Y ser igual a B, se eu não sei o resultado de X, seria meio, né? Ou seja, 6 sobre 12. Porque, enfim, se eu tenho a mesma quantidade de bolas azuis ou bolas brancas, mesmo que seja no segundo lançamento, a probabilidade vai ser meio de ser bola branca ou ser bola azul, porque é a mesma quantidade. Então, nota que o fato de X ter sido branco alterou a chance de Y ser branco também. Então, os eventos vão ser dependentes. Tá? Se eu quiser usar a definição, essa definição aqui, eu também consigo ver a mesma coisa acontecer. Tá? Eu vou ver que para esse evento não vai dar
ele não vai fatorar, vamos ver. Se eu fizer P de x igual a branco e y igual a branco, vamos calcular quanto dá isso. X igual a branco, né? E ao mesmo tempo y ser igual a branco, significa que eu vou ter que pegar 6 sobre 12 e multiplicar por 5 sobre 11, não é isso? Por quê? Se eu tinha 6 e 6, a probabilidade de branco de cara seria 6 sobre 12, vezes a de branco logo depois, vão soprar 5 bolas brancas, e eu só vou ter 11 bolas na urna. Então, isso aqui é a probabilidade da interseção. Agora, vamos calcular a probabilidade das marginais. Qual é a probabilidade da primeira bola ser branca? É meio. Qual é a probabilidade da segunda bola ser branca? Ora, é meio também, não é isso? Então, vamos ver se vale, né? Vou pegar P de x igual a B. Aí agora eu vou verificar se vale a definição de independência. Professor, por que é meio também? Porque essa aqui é igual a meio? Bom, você não precisa fazer conta. Se você quiser fazer, dá para fazer e ver que vai dar meio. Mas é porque é a mesma quantidade de bolas brancas e bolas azuis. Então não tem por que eu acreditar que aqui tem mais chance de sair uma do que a outra. Tudo bem? Mas se você fizer a continha certinho, você vai ver que vai dar meio, tá? Mas aí então você está considerando como se a segunda fosse independente da primeira. Não independente, eu estou considerando marginalmente, é diferente. Eu estou considerando a chance de y ser igual a b sem conhecer o valor de x, mas não quer dizer independente de x. Entende? Tá. Uhum. Tem uma sutileza aí, mas ela é importante. Beleza? Aqui é. Tá? Então, aqui é a probabilidade de y ser igual a b marginalmente ao conhecimento do valor da variável x. Tá? Então, se eu for fazer o produto, vai dar meio vezes meio, que é igual a 1/4. Aí eu verifico, esse 1/4 é igual à probabilidade da interseção? Não. Né? Se eu for fazer a conta, aqui vai dar 1 sobre 2, então isso aqui dá 5 sobre 22. Então, como isso é diferente de 5 sobre 22, eu tenho que x e y são dependentes. Tudo bem? Sim, sim. Obrigado. De nada. Então, não tem sempre prestar bastante atenção, porque o que acontece, por exemplo, uma dúvida bem comum, né? Se você tivesse feito P de x igual a b vezes P de y igual a b e tivesse chegado ao resultado de 5 sobre 22, você não poderia, ainda assim, mesmo que tivesse batido, você não poderia dizer que as variáveis são independentes. Por que não? Porque para ser independente, todo evento que envolve x tem que ser independente de todo evento que envolve y. E aqui eu só testei um evento para x e um evento para y. Eu teria que testar todas as outras combinações. Eu teria que ver x igual a azul, y igual a branco. X igual a branco, y igual a azul. Tá? Então tem que fazer todos os pares possíveis e verificar se todos eles são independentes. Tá? Se um não for independente, isso já é suficiente para dizer que as variáveis aleatórias não são independentes. Tá? Então, assim, provar a independência é um pouco mais chato. Verificar que as variáveis são independentes envolve fazer vários testes. Tá? Para você verificar que é dependente, basta que um desses testes fure, tá bom? Então, vamos ver o que acontece quando a gente tem mais de duas variáveis aleatórias. Tá? Então, suponha que eu tenho as variáveis x1, x2 e x3. E agora eu vou verificar, eu quero saber quais são as condições para que essas três variáveis aleatórias sejam independentes. Tá?
Então, vai acontecer o seguinte. Intuitivamente, né, a gente poderia pensar numa generalização da primeira definição. Né? A definição que eu dei anteriormente era a seguinte, de que P de x1 pertencente a um evento A1 e x2 pertencente a um evento A2, essa probabilidade conjunta ela precisa fatorar como produto das probabilidades marginais. Tá? Isso aqui é o que significa o evento x1 pertencer a A é independente do evento x2 pertencer a A. Lembra, a gente falou sobre independência lá atrás, a gente disse que independência era a mesma coisa que verificar se a probabilidade da interseção se fatora como produto das probabilidades de cada um dos eventos. Então, isso aqui é a noção de independência para duas variáveis aleatórias. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, né, que se a gente tivesse três eventos, x1, x2, desculpa, três variáveis aleatórias, x1, x2 e x3, a gente teria, né, isso sendo fatorado em P de x1 pertencente a A1 vezes P de x2 pertencente a A2 vezes P de x3 pertencente a A3. Né? É a generalização natural. Você vai falar, bom, então aqui eu vou considerar a interseção dos três eventos e a probabilidade da interseção dos três tem que ser o produto das três marginais, dos três eventos marginalmente. Né? E faz sentido. Só que acontece que eu preciso ser um pouco mais cauteloso. Não basta isso, né, para ter independência de três eventos. Então, eu preciso ter, na verdade, 4 condições. E essa é só uma delas. Né? Por quê? Porque eu ainda preciso de uma segunda condição que me diz o seguinte. Essa primeira condição diz que os três conjuntos, as três variáveis aleatórias são independentes, conjuntamente. Mas eu também preciso impor que a primeira variável é independente da segunda. Então, vem essa condição aqui, que diz que x1 pertence a 1 e x2 pertence a 2. Embaixo, eu tenho uma terceira condição que também precisa ser satisfeita. A primeira variável aleatória precisa ser independente da terceira. E uma quarta condição que diz que a segunda e a terceira variáveis aleatórias precisam ser independentes. Tá? Então, é um pouco contraintuitivo, né? A princípio. Então, não basta, para você ver que três variáveis são independentes, não basta você olhar se só a conjunta das três fatora. Você tem que olhar também se 2 a 2 elas fatoram, tá? Então, bom, e aí isso aí se estende para 4, né? Se você tiver 4 variáveis aleatórias, você vai ter que ver se a interseção das 4 fatora, se a interseção de quaisquer 3 delas fatora, se a interseção de quaisquer duplas dessas variáveis aleatórias fatoram também, tá? Então, em geral, verificar a independência para mais de 2 variáveis aleatórias, pela definição, é um processo bem árduo e que dá bastante trabalho, tá bom? Mas isso aqui é só para vocês terem em mente como que generaliza para mais de 2 variáveis aleatórias. Tá? A gente vai ver que não é tão ruim assim de fazer na prática. Tá? Porque se a gente olhar, por exemplo, se a gente tiver variáveis aleatórias discretas e a gente estiver olhando para a distribuição conjunta, a gente pode usar a função de massa de probabilidade para verificar de forma mais fácil a independência. Então, vamos olhar. Então, como é que eu verifico independência para variáveis discretas? Então, vamos supor que eu tenha duas variáveis discretas, x e y. Pode ser, por exemplo, x binomial e y Poisson, digamos. Ou então, x é uma variável que assume os valores 1 até 6, todos com a mesma probabilidade, e y é uma binomial. Quaisquer duas variáveis discretas.
Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho a probabilidade de x igual a x, e, ou seja, interseção, y igual a y. Então, essa aqui é a distribuição conjunta, que a gente chama de distribuição conjunta. E aqui a gente tem as funções de massa de probabilidade, as F, M, P. Tá bom? Então aqui eu tenho a FMP de X. Acho que é melhor escrever assim. FMP, então aqui eu posso escrever ó, PX de X. E aqui eu tenho outra FMP, que é o PY de Y. Não é isso? Tá? Então, nota que se eu sei, né, quem é o PX e quem é o PY, basta multiplicar os dois e ver se essa expressão coincide com a conjunta. Tá? E aí uma outra notação para conjunta seria essa aqui. Ó. É uma outra forma de escrever o que está aqui em cima. A gente escreve assim. P, x, y, no ponto x, y. Isso é a mesma coisa que P de x igual a x e y igual a y. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho a distribuição conjunta, então a notação é a seguinte, eu vejo x, y quer dizer x igual a x, y igual a y, né? Então é assim que a gente lê, quando tem dois subíndices aqui. Então o que vai acontecer? Se eu pegar a conjunta e eu escrever a conjunta como produto das marginais, então as variáveis vão ser independentes, tá bom? Então, isso vai facilitar bastante as contas. Por exemplo, vamos voltar naquele exemplo lá das gestantes. Né? Então, se nesse exemplo eu faço a seguinte pergunta: será que a ocorrência ou a presença de aberração cromossômica independe da idade com que a mãe está tendo a criança? Né? Será que independe da idade da gestante ou será que talvez gestantes em idades mais avançadas têm mais chance de apresentar essa tal aberração cromossômica? Tá? Então, essa é a pergunta. Então, eu quero saber se a variável aleatória é idade, que eu vou chamar, sei lá, de x, e a outra variável aleatória, presença de aberração, que eu vou chamar de y, são independentes. Tá? Então, aqui, eu tenho que verificar o seguinte. Eu tenho que ver, vou colocar aqui a condição, né? A condição é que P de x igual a x e y igual a y, fatora como P de x igual a x vezes y igual a y. É isso que eu tenho que ver para todo x e y. Tá? Então, aqui eu vou ver o seguinte, eu vou ver se esse cara daqui pode ser escrito como produto desses dois. Então, eu vou colocar isso como a condição 1. Aqui eu tenho a condição 2. Minha condição 2 é, será que esse valor é o produto desse com esse aqui? Condição 3. Será que esse valor é igual a esse vezes esse aqui? E, por fim, será que esse valor é o produto dos dois? Tá? Então, é isso que eu tenho que ver. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Por quê? Porque eu vou pegar, por exemplo, idade e aberração. Então, idade e aberração presente é 0,03. Quem é a probabilidade da idade? Aí eu tenho que ver se fatora como o produto das marginais, né? Então, qual é a probabilidade da idade ser entre 35 e 40 anos? É de 0,48. E qual a probabilidade da aberração estar presente? 0,04. Então, eu tenho que multiplicar os dois e ver se vai dar 0,03. Então, se eu pegar e multiplicar P da idade
35, 40, pela probabilidade da aberração estar presente, que são esses dois valores, eu vou ter, vamos fazer a conta, 0,48 vezes 0,04. 0,0192. É diferente de 0,03. Então, quer dizer que os eventos idade igual a 35 a 40 e aberração igual a presente são dependentes. Então, esses dois eventos aqui, esse e esse, são dependentes. Ora, se os eventos são independentes, então as variáveis aleatórias também vão ser. Então, a variável idade vai ser dependente, da variável aberração. Tudo bem? Então, já no primeiro teste, falhou a verificação da independência, porque esse valor não é o produto desse aqui com esse aqui. Tudo bem, pessoal? Tá? No final das contas, acho que a gente deu uma baita volta, mas foi só para dizer que para você testar a independência de variáveis discretas, basta você ver se as marginais, o produto das marginais vai coincidir com o valor de cada conjunta correspondente. Tá? E só vão ser independentes se valer essa verificação para todos os valores aqui da conjunta. Tudo bem? Bom, sobre independência, era isso que eu tinha para falar. Alguém tem alguma dúvida antes de eu prosseguir para a soma de variáveis aleatórias? Não? Bom, então, beleza. Deixa eu só ver se... Deixa eu só ver uma coisa. Queria verificar uma coisa aqui antes de prosseguir. Aqui tem distribuição normal, que é uma distribuição conjunta. Tem exemplos com normal. Talvez seja melhor a gente voltar... Talvez seja melhor a gente falar de variável conjunta antes de falar sobre soma de variáveis aleatórias. Conjunta não, desculpa, variável contínua. Porque olha o que vai acontecer. Aqui, acho que eu não prestei atenção para isso quando fiz os slides. Porque aqui eu tenho distribuição normal, né? Essa distribuição aqui é uma distribuição contínua. Como o exemplo está feito com normal também, e esses caras são contínuos, acho que é melhor a gente falar de variável contínua antes de falar sobre soma de variáveis aleatórias. Deixa eu dar um pause aqui na gravação, que aí eu separo o vídeo em duas partes e coloco cada uma separada.